Fala galera do Explica Enem, eu sou o Daniel, estou aqui para mais uma aula. Então vamos lá, essa vai ser a aula de exercícios sobre estruturas e ligações. Vamos lá, as ligações carbono e hidrogênio existentes na molécula metano CH4 podem ser interpretadas como formadas pela interpenetração frontal dos orbitais atômicos S do átomo de hidrogênio com os seguintes orbitais do átomo de carbono, certo, galera? Por que eu estou trazendo essa questão para vocês? Para poder preencher uma lacuna que ficou em relação ao que é a hibridização sp3, que eu tanto falo, que vocês tanto veem nas questões. O que de fato é ela, beleza? Vamos imaginar que o átomo de carbono está aqui, ele é o C, beleza? E como a gente sabe, ele faz 4 ligações com o hidrogênio. Com 4 hidrogênios diferentes. Uma ligação simples em 4 hidrogênios diferentes. Um aqui, um aqui atrás, que eu vou colocar essa ligação aqui tracejada, e outro bem aqui. Que está acima do plano. E esses dois aqui no plano do papel. Agora o que acontece? Como que essas ligações elas ocorrem? Nós sabemos que o átomo de carbono ele está com uma hibridização sp3, correto? Se ele faz 4 ligações. Agora o que quer dizer hibridização sp3? Como vocês sabem, existe um negócio chamado distribuição atômica. A distribuição atômica, vocês lembram? Um S1, um S2, 2S3. O que ocorre? O átomo de carbono ele vai juntar os orbitais S com os orbitais P. De onde? Vocês sabem que a distribuição do carbono é um S2, 2S2, 2P3. 2P2, quer dizer. E aí o que acontece? Eu sei que o S ele é uma caixinha, e o P são 3 caixinhas de orbitais, correto? E o que acontece? O sp3, eu junto um orbital S com 3 caixinhas do orbital P. Vocês se lembram que o orbital S ele é assim e o orbital P ele é assim? E aqui o que acontece? Eu vou juntar essas caixinhas. Quando eu junto as caixinhas do S, que é esse, com 3 caixinhas do P, eu vou ter 4 caixinhas sp3. Então, isso quer dizer que eu não tenho mais isso aqui. Eu juntei as caixinhas do S com as caixinhas do P, para poder formar o sp3. E aí, o que eu vou ter? Se eu juntei uma caixinha com mais 3 caixinhas, eu vou ter 4 caixinhas. E são 4 caixinhas S, 4 caixinhas P, na verdade são 4 caixinhas sp3. Então o resultado é que eu tenho 4 caixinhas desse modo, que são sp3. E cada caixinha dessa aqui que eu formei é uma nuvem diferente. E o que eu quero dizer com nuvem? É como se fosse uma ligação diferente. Lembrem-se, essas ligações que ocorrem entre o hidrogênio e o carbono, elas são como se fossem nuvens eletrônicas, certo? E aqui nós temos 4 caixinhas para o sp3. Isso quer dizer que nós temos 4 ligações. Então, eu vou representar aqui com a caneta vermelha, como que seriam mais ou menos essas ligações, como seriam mais ou menos essas caixinhas. Veja, eu tenho essa nuvenzinha aqui, essa nuvenzinha aqui, essa nuvenzinha aqui e essa bem aqui. E cada uma dessas nuvens são um orbital sp3. Por isso que o orbital sp3 se chama orbital híbrido, pois ele é uma hibridização do orbital S com 3 caixinhas do orbital P. Entenderam? E aí,
Isso aqui são 4 orbitais sp3 diferentes. E o hidrogênio? O hidrogênio já é um pouquinho diferente. Por quê? O hidrogênio só tem o orbital s. Então, o orbital sp3 do carbono, ele vai interpenetrar junto com o orbital s do hidrogênio. Então, esse é o sp3, esse aqui é o orbital s. Só que vocês viram que eu estou colocando as formas, os desenhos, vocês não precisam saber como que são essas formas e como que são esses desenhos. O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que um orbital sp3 é um orbital híbrido de um orbital s com 3 orbitais p. E que vou ter ao todo 4 orbitais sp3. Eu não vou ter um orbital s nem 3 orbitais p. Eu vou ter 4 orbitais sp3, que são orbitais que eu juntei um com o outro para formar mais orbitais. E ele pode se ligar com outros orbitais através de ligação, na verdade, interpenetração frontal. É isso que está ocorrendo. Essa questão é para poder sanar essa lacuna que ficou. Então, isso quer dizer que os átomos de hidrogênio, ele se liga com 4 orbitais sp3, certo? Os 4 átomos se ligam com 4 orbitais sp3. Um átomo de hidrogênio, ele se liga com um orbital sp3. Entenderam? Os 4 ao todo, esse e esse, se ligam com 4 orbitais. Mas um só se liga com apenas um. Portanto, a resposta é a letra C. Vamos lá para a nossa segunda questão. O freon, o CCl2F2, é um composto químico presente no aerossóis plásticos e aparelhos de refrigeração. E ao todo, tudo indica, é o grande responsável pela destruição da camada de ozônio, que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Com relação à molécula CCl2F2, identifique a afirmação incorreta. Então vamos fazer o seguinte. Antes de eu ler, vamos analisar essa estrutura com calma. O que eu tenho nela? Eu tenho um carboninho, bem aqui. E esse carboninho está sendo ligado a 2 CLs. Eu vou colocar aqui Cl e Cl e a 2 flúors. E eu vou colocar de verde esse flúor. Daniel, mas como que você sabe que esse Cl está aqui em cima, esse flúor está aqui embaixo? Não faz diferença como eu estou estruturando eles aqui. Não faz a menor diferença. Eu poderia fazer do jeito que eu quisesse aqui. Nesse caso, não faz, beleza? Você pode trocar à vontade que vai ficar a mesma coisa. Vamos lá, então. Essa aqui é a estrutura dele. Então, o que eu quero que vocês percebam? Primeiro ponto. Se o átomo de carbono faz 4 ligações simples, nós já temos uma formação tetraédrica. Certo? Essas ligações, elas podem ser tanto polar quanto apolares. Elas vão ser polares se tiver uma diferença de eletronegatividade entre o carbono e o cloro, entre o carbono e o flúor, uma diferença boa, uma diferença grande, de fato existe. Então isso quer dizer que sim, são ligações polares, afinal existe uma diferença de eletronegatividade, que eu vou representar por essa setinha aqui vermelha, dessa forma, pois existe uma diferença de eletronegatividade entre o carbono e o flúor e o carbono e o cloro, tornando assim a B correta também. A hibridização do carbono é do tipo sp3, correto, nós estamos fazendo 4 ligações. Cada ligação dessa é um orbital híbrido sp3. E por último, existem 4 ligações sigma. Perfeito! Ligações sigmas são as ligações simples, certo?
Cada ligação simples, não importa se ela é feita entre carbono e carbono, entre carbono e hidrogênio, ela tem uma ligação sigma. Existe uma ligação sigma entre todas as ligações simples, certo? Então, sim, existem 4 ligações sigmas. E por último, a molécula é apolar. Certo. Essa aqui pode gerar um pouquinho de dúvida, por quê? Poxa, esses dois aqui estão puxando para cá, esses dois estão puxando para cá, e o flúor também está puxando. Se todo mundo puxa, ela seria uma molécula apolar. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque o flúor, ele puxa muito mais. Se eu juntar esses dois vetores do flúor, eles puxam muito mais do que o cloro. O cloro, ele puxa pouco para cá. Certo? Então, isso quer dizer o quê? Vejam, eu botei essa cetona bem aqui, ó, para indicar que o flúor, ele puxa muito mais do que o cloro. E o cloro, ele já não puxa tanto quanto o flúor. Certo? Essa setinha aqui é tudo o que o cloro puxa. Essa cetona aqui é tudo o que o flúor puxa. E vejam que o flúor, ele puxa bem menos do que o cloro. Certo? Portanto, a resposta, a gente está procurando a afirmativa incorreta, é a letra E. Vamos lá para a nossa última questão. Na molécula apresentada abaixo, a menor distância interatômica ocorre entre os átomos. Vamos fazer o seguinte... Vamos tentar entender o que é essa distância interatômica que a questão está me falando. Distância interatômica é a distância entre 2 átomos. Certo? Então, distância entre 2 átomos. E aí, o que acontece? Vamos entender o seguinte. Falou distância atômica entre carbonos. Se eu tiver uma ligação simples, pelo próprio nome, vocês já deduzem que é uma ligação simples. Quem vai ser maior? Se eu colocar uma outra ligação aqui, essa ligação ela vai ficar mais forte. E se ela fica mais forte, ela fica mais próxima. Então, quem é maior? A ligação simples, ela é maior do que a ligação dupla. Afinal, a ligação dupla, ela é mais forte do que a simples. E por último, a ligação tripla, ela é a mais curta deles. Sendo assim, quanto maior for o número de ligações, mais pequena ou menor, mais pequena não existe, menor é essa distância interatômica, certo? E aí o que acontece? Para ter então essa distância interatômica, ela tem que estar entre os carbonos que têm uma ligação tripla. E isso ocorre entre os carbonos 3 e os carbonos 2 e o carbono 2, ou seja, a resposta é a letra B. Porém, para complementar, o que mais ele poderia ter perguntado? Ele poderia ter perguntado sobre o tipo de ligações. Se falou sobre distância de ligações, também pode falar sobre o tipo delas. Então aqui vamos rever alguma coisa bem importante que eu passei. Quais desses compostos aqui apresentam ligação sigma e pi? Isso aqui, que eu estou colocando de azul, é uma ligação do tipo sigma. Essa ligação aqui também. E essa aqui também. Vejam que a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla possuem uma ligação sigma. E a ligação pi? Veja agora que a ligação pi ela só me aparece quando eu tenho alguma coisa além da sigma. Então vejam, a ligação pi ela só me aparece em insaturações, ou seja, quando eu tenho ligações duplas ou ligações triplas, certo? Essa foi a aula de exercícios de hoje. Não se esqueçam de estudar as apostilas e de continuar a matéria de vocês. Até mais!